Muitas vezes, alguns sinais são muito ignorados, né? Uhum. Então, quais sinais são mais ignorados quando você, doutora, faz esse contato com essas famílias? No nosso caso, na minha família, tem um detalhe muito importante que nós não ignoramos alguns sinais. Uhum. O genético. Eu também estou dentro do espectro autista e eu Uhum. falei após os 5 anos. Então, a minha estrutura de fala de linguagem foi ali, lá pelos sete Tadinho. anos, mais ou menos, que a minha dicção foi melhorando, com menos trocas, mas eu vim falar depois dos 5 anos. Então, já tinha esse fator que eu não ignorava, nem eu, meu Uhum. esposo, a questão da fala que houve aí do nosso filho. Então, quais são alguns sinais, doutora, que você vê, e foi uma pergunta que chegou da comunidade, que são mais ignorados, assim, que as famílias, de repente, passam aí batido, e pode ser aí um fator principal aí já do atraso no desenvolvimento infantil. Sim, sim, Lid, essa pergunta é bem interessante, assim, até antes até de falar dos ignorados, você trouxe a questão ali da fala, né? Eu acho que a questão da fala é um dos sinais que mais chamam a atenção. Então, muitas vezes, realmente, né, vai buscar uma avaliação de fono ou chega na gente ali no consultório por conta dessa preocupação. Ah, meu filho tá demorando para falar, fala poucas palavras, não se comunica tão bem. Mas aí eu acho que é importante, né, Lid, a gente retomar ali, quando a gente vai fazer um diagnóstico. Claro que, né, primeiro, nenhum sinal isolado vai dar diagnóstico, né? Existe um conjunto de sintomas que a gente vai avaliar, mas de fato existem alguns sinais que, vamos dizer assim, são de alarme, que vão chamar atenção para que se busque uma avaliação e que a partir disso a gente possa fechar ou não determinado diagnóstico. Quando a gente está falando do autismo, a gente tem alguns critérios, né? E a gente divide em dois grupos, vamos chamar assim, de sinais e sintomas. O primeiro deles é justamente déficits, dificuldades na comunicação e interação social. Então, ok, vai entrar a questão da fala, mas quando a gente fala de comunicação, é algo muito mais amplo, né? E às vezes esses primeiros sinais, eles vão ser até mais precoces do que a própria questão da fala. Então, a gente, claro, né, em algumas situações, bebezinhos ali, meses, a gente já começa a ter alguns dos primeiros sinais, vamos dizer assim. Doutora, Então, posso colocar uma coisa muito importante? claro. Eu passei ontem isso. Eu acho que vai muito aí, principalmente para quem está com um filho pequeno em casa. A gente acabou de ter o Uhum, nascimento do meu sobrinho, ele é um bebê prematuro, nasceu de 34 semanas. E a minha cunhada relatou em relação ao choro. Hoje ele está completando agora 37 semanas. Tem esse atraso aí, né? Muito sim, significativo, que é um bebê de claro. 34 semanas. E ela falou, ele não está chorando, assim, um choro igual dos outros bebês. É o segundo filho dela. Aí eu falei, Uhum, tá bom, ele é um bebê prematuro. Só que o que me lembrou? Minha mãe, quando foi visitar o meu filho, o Thiago, ele nasceu de 41 semanas, um bebê grande e tudo mais. Ela chegou em casa e falou assim, doutora, não, parece que tem uma criança em casa. Aí eu falei, como assim, mãe? Não, ele não chora. Você não percebeu isso? Eu falei, claro que não. Primeiro uhum, filho, primeiro filho. sim. E aí eu lembrei disso. Eu liguei, mãe, como que foi? E foi a única criança que você viu, assim, na família? Ela falou, sim, filha. O Thiago foi uma criança que eu não via que chorava. Eu ia te visitar, eu não vi ele chorando. E aí você falando isso agora, vem tudo a calhar com esse fato. Já, Vai já era juntando, algumas né? coisas, Uhum. já era algumas coisas na hora de mamar, um pouco contato. Olhava, mas era pouco, ele não ficava, ele não sustentava o olhar. Exatamente, Lídia. Então, né, são alguns sinais. Realmente a criança, aquela, que nem tu comentou, é muito boazinha, né, Muito chora bom. muito pouco. Isso pode ser já uma dificuldade de interagir com o meio, né? A questão ali do contato visual, então, na mamada, né, na alimentação. Aquela criança ali, a partir dos 6 meses, a gente já começa a ter o desenvolvimento do sorriso social, né? Aquela criança que sorri em resposta aos estímulos, ao rosto. Então, aquela criança que dali a pouco sorri pouco, não tem muita variação ali de expressões, isso já chama às vezes um pouquinho a atenção. Depois, claro, vem a questão da fala ali, da comunicação, né? Criança que balbucia pouco, ou que, enfim, tem um atraso significativo na fala, no desenvolvimento ali das palavras, da comunicação.
a interação realmente da criança com os pares que a gente diz, então, com outras crianças, então, crianças que se isolam, né, que não procuram tanto, às vezes, vai num parquinho, ou mesmo na escolinha, acabam não brincando tanto com as outras crianças, ou se interessando, às vezes, mais por objetos do que pelo contato humano, né, questões assim de um brincar diferente, um brincar não funcional, aquela criança que sempre, então, ao invés dela brincar, ela fica enfileirando os brinquedinhos, ou ela fica só rodando de uma forma repetitiva. Então, esses são alguns sinais que, né, que eu falei, de forma isolada, podem ser só características, mas quando a gente olha num contexto, pode sim significar dificuldades ali relacionadas a um possível autismo. Então, o grupo A, né, que a gente estava falando, era justamente das dificuldades na interação. O grupo B é o que a gente chama dos padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, as estereotipias, né, Lid, que são movimentos mais repetitivos. Então, a criança que fica se balançando muito, fica girando no próprio eixo, sem, né, muito motivo, fica girando ali rodinha do brinquedo. Aqui também entra as questões de hipersensibilidade, então, a barulho, a toque, a textura. Então, a criança que não deixa ficar suja de maneira nenhuma, que se incomoda muito, ou que não tem uma dificuldade muito grande no banho com a água, ou com textura de roupa, ou para cortar cabelo, cortar unha. Comidinha, a É, comida, né? comida, né, começa a ficar muito seletiva na questão da alimentação, que se desregula, né? A gente, claro, crianças, né, faz parte do desenvolvimento, as birras que a gente diz, né, em criança que está aprendendo a lidar com as emoções, mas assim, às vezes se desregula em situações assim que na maioria das vezes não seria um desconforto grande, às vezes um pequeno, né, uma mudança na rotina, um barulho diferente, enfim. Então são sinais realmente que de novo, são alertas, né, para buscar ali uma avaliação.